Ao amado aluno que vai estar ministrando a palavra na finalização do segundo ano do Rema, eu quero compartilhar com você algo agora sobre a inspiração do Espírito Santo. Sabemos que esse momento tão especial para a vida de cada um de vocês é um momento de celebrar, de participar, mas também é um momento de transmitir coisas da parte de Deus. E depois de 2 anos recebendo tanto da palavra, de tantas pessoas, de tantas verdades, chegou o momento de vocês compartilharem isso naquele tempo que vocês têm previsto do Ministrando a Palavra. Então, falar sobre a inspiração do Espírito Santo é sermos movidos por Ele no sentido de testemunhar, no sentido de pregar e no sentido de ensinar a palavra de Deus. Mesmo que não tenhamos uma chamada nos dons ministeriais, cada um daqueles que estão em Cristo podem, de uma certa medida, aprender a fluir, aprender a operar nessas coisas. Algo muito grande que nos ajuda na compreensão e no entendimento disto é aquilo que Pedro, no livro de capítulo 3 de Atos, ele declarou que estava se cumprindo, que aconteceu no dia de Pentecostes. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. E lá Deus disse também, até sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito nos últimos dias. É certo que nos dias do Velho Testamento, Deus se movia, ou o Espírito de Deus vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Aquilo que se tornou melhor na nova aliança é que todos os que estão em Cristo Jesus também vão ter essas operações do Espírito numa certa medida nas suas vidas para poderem testemunhar de Cristo. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito tem se movido naqueles que nasceram de novo. E uma das coisas curiosas nesse mover do Espírito, que quando falamos sobre os dons espirituais, entendemos que são 3 grupos dos dons espirituais: os dons de poder, os dons de revelação e os dons vocais. Acerca dos dons vocais, nós vamos entender que move-se pela inspiração do Espírito Santo. Então, quando somos agora cheios do Espírito Santo, e eu acredito que cada um de vocês já tem experimentado a plenitude do Espírito Santo, nós vamos experimentar algo que a Bíblia chama do Espírito de profecia. Está bem ligado com Joel capítulo 2, como nós falamos. E o Espírito de profecia, uma das traduções nas línguas originais, no grego, no hebraico, nos dá a entender que profecia é borbulhar, é algo que transborda, é algo que quando você enche uma taça, ela transborda e ela vai sair, vai esborrotar. Então, quando nós nos levantamos para falar a palavra de Deus, é certo que começamos com uma ideia, com a verdade, com o texto da palavra, mas numa certa medida, o Espírito de Deus se ergue e começa a falar através de nós. E isso nós chamamos da inspiração. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, e eu quero ler para você, para podermos ficar bem conscientes dessa realidade. Paulo, falando aos irmãos daquela igreja, diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Ou seja, não se trata de uma confiança em nós mesmos. Existe algo que nós vamos fazer quando vamos pregar, testemunhar e ensinar. Devemos meditar na palavra. Mas Paulo está falando aqui acerca dos ministros da nova aliança. E você é um ministro da nova aliança. E ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu declaro que você vai crescer nessa confiança em Deus para falar coisas da parte de Deus. Acrescentando, Paulo disse: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo, ele declarou nessa escritura de 2 Coríntios que todos os crentes agora, como ministros da nova aliança, seriam habilitados, seriam capacitados por Deus, e uma suficiência divina da parte de Deus estaria operando neles para que eles pudessem ministrar.
de acordo com aquilo que estamos vivendo em Cristo Jesus, na nova aliança. E ele disse que seremos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É bem certo que Paulo está comparando aqui o ministério da velha aliança com o da nova, mas trazendo para o nosso tema, isso vai nos apontar de que, quando nós nos movemos com o Espírito de Deus, e eu sei que o Espírito de Deus está naqueles que estão em Cristo Jesus, mas quando além de nós termos o Espírito habitando em nós, em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo declarando aos Coríntios, ele disse: o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, precisamos desenvolver essa comunhão com o Espírito, porque quando nós estivermos no exercício do ministério da nova aliança, nós vamos aprender a nos mover com o Espírito Santo, no sentido que vamos transmitir a palavra vivificada. É isso que vai acontecer. Nós meditamos, nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, nós acolhemos com mansidão a palavra de Deus, mas chega um momento de falar, chega um momento de testemunhar, chega um momento de compartilhar. E quando você começa a abrir a sua boca, o Espírito de Deus vai dar além daquilo que você consegue perceber se fosse só no seu raciocínio. Você vai ser inspirado a falar coisas que vão transmitir vida, coisas que estão além do seu conhecimento com relação aos outros, onde você vai ministrar, onde você vai abençoar, onde você vai comunicar coisas da parte do próprio Deus. Então, falar e se mover pela inspiração é você permitir que o Espírito de Deus se erga dentro de você e comunique coisas através de você. Paulo, no outro texto, ele diz que nós somos como vasos de barro, e a excelência do poder é de Deus. Que poder e que excelência é essa que ele está falando? É do ministério do Espírito Santo em operação através de cada um de nós. Eu sei que Deus tem ungido pessoas para os dons ministeriais e talvez você seja uma pessoa chamada nos dons ministeriais. Mas independente disso, qualquer crente, qualquer pessoa nascida de novo, ela pode compartilhar, ela pode ensinar, ela pode testemunhar o que Deus tem feito na vida dela e o que ela tem recebido da parte de Deus. Então, precisamos nos mover no sentido de abençoar outras vidas. E sabemos que a pregação, o ensino, vai ocorrer mesmo por palavras. Vamos ser movidos para falar e abençoar outras pessoas. Então a Bíblia aponta para esse ministério do crente, independente dele ter um ministério de púlpito ou não. Numa conversa, em qualquer lugar, a qualquer hora, podemos compartilhar e podemos fluir com o Espírito de Deus. Há um outro texto muito interessante que vale a pena ressaltarmos aqui, lá no Salmo 81, o Senhor falando para Israel, para o povo judeu, ele disse, Salmo 81, verso 10, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Então Deus mesmo está falando que Ele vai encher nossa boca e no sentido de palavras inspiradas. Um outro texto temos Jeremias capítulo 1, verso 9. Diz assim, Deus lidando com Jeremias e com o seu chamado. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então eu declaro que com você vai ser dessa mesma forma. É lógico que você vai orar, você vai estudar, você vai se preparar no sentido de colocar a palavra dentro de você. Mas sabe, no momento que você pegar esse microfone, no momento que você for ministrar diante dessas pessoas, você não precisa ser dominado pelo medo. Eu declaro que você vai ser dominado pela consciência de que Deus vai encher tua boca, de como lemos aqui, que Deus vai colocar as palavras dele nos teus lábios e você vai perceber realmente que é o Senhor fluindo através das suas palavras. É Deus mesmo edificando vidas através de você como um vaso. Um outro texto que nós temos é aquilo que está no livro de João 6,63. Essas palavras já foram Jesus que disse aos seus discípulos. Ele disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
E ele acrescentou: as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Então, falar por inspiração é você transmitir coisas espirituais. E Jesus disse: as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Então, imagina você falar e transmitir vida, uma vida espiritual para aquele que escuta. É certo que quando falamos sobre a possibilidade de falarmos, de transmitirmos coisas, um professor de inglês, um professor de história, ele pode transmitir conhecimento, mas é de intelecto para intelecto. Mas aquele que se move pela inspiração, ele move-se pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ou seja, Deus vai colocar coisas no seu espírito e quando você abrir a boca, vai tocar os outros espiritualmente. Por quê? Nós vamos ser ungidos, inspirados para falar espírito e vida. Você vai transmitir vida. Por isso que Jesus, quando falou com aquele leproso e disse ser curado, aquele homem foi curado. Não se admire se quando você estiver ministrando, testemunhando, ensinando, pregando, que pessoas sejam tocadas, sejam alcançadas com o jorrar do Espírito Santo que vai acontecer através de você. A Bíblia diz em João, lá no capítulo 7, 37, 38 e 39, Jesus disse: quem tem sede vem a mim beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, é possível transmitirmos rios de águas vivas ou manifestações do Espírito simplesmente falando palavras inspiradas. E eu digo que isso vai acontecer através de você. Esse momento de conclusão do Rema vai ser um momento mesmo que virá uma unção, como você viu muitas vezes através dos professores. A unção, ela vai se mover através de você. Chegou a sua hora de você se render ao Espírito de Deus. Chegou a hora de você se mover com o Espírito de Deus. Chegou a hora de você transmitir coisas pelo Espírito de Deus, porque verdadeiramente Deus está te levantando para que você seja um canal. Deus está te levantando para que você seja uma pessoa que fala coisas da parte do próprio Deus. Quando você menos esperar, você vai dizer: como foi que eu falei essas coisas? Não se orgulha, foi Deus quem falou através de você. Deus estará enchendo os teus lábios, Deus estará ungindo o teu coração, para que você seja um canal dele mesmo aqui na terra. Então Jesus, ele falou isso, e eu vou repetir: as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Eu declaro que você também vai ser um homem, uma mulher, um jovem, seja quem você for, que vai transmitir coisas espirituais. Por isso que temos que nos encher da palavra e do Espírito, porque se nós estivermos transbordantes do Espírito e cheios da palavra, saturados da palavra, meu querido, vai acontecer aquilo que Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Então se prepara, eu declaro que esse momento em que você vai estar ministrando a palavra não vai ser um momento de medo, não vai ser um momento que você vai se assustar, mas vai ser um momento que a intrepidez, a ousadia do Espírito Santo estará sobre você. Vai ser tão bom que você vai dizer: eu quero de novo, eu quero uma oportunidade, eu quero falar das coisas de Deus. Muitas vezes parece, há algum tempo eu ouvi um colega falando, muitas vezes falar pela inspiração é como você puxar uma caixa de lenço. Você puxa o primeiro, quando você terminou já vem a segunda inspiração. Quando vem, já vem a terceira inspiração. Ou seja, se você está cheio da palavra e você se rende ao Espírito Santo, vai acontecer uma inspiração além de você mesmo, além do que você estudou, porque está depositado dentro de você. Jesus falou no outro momento que o Espírito Santo nos lembraria as coisas que nós tínhamos recebido. É possível que você se prepare estudando, mas no momento que você abre a boca, o Espírito Santo pegue uma palavra, um texto que já faz um longo tempo que você meditou, mas ele vivifica, ele ergue, ele traz aquilo exatamente naquele momento. Sabe por quê? Porque a transmissão daquela palavra vai causar um efeito, vai atender uma necessidade, vai tocar um coração, vai ministrar vida. Então fica sensível para isso.
Eu declaro que você vai ficar tão debaixo da influência do Espírito Santo que você não vai temer nada nem ninguém. Você vai simplesmente deixar que o rio flua através de você. A inspiração é isso, é esse borbulhar, é esse transbordar. E isso vai ficar forte naquele dia que você estiver ministrando a palavra de Deus. Há um outro ponto que é muito interessante nós olharmos acerca da inspiração no ministério de Jesus. Ele diz em João capítulo 12, verso 49 e 50: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Existem duas maneiras de nós nos encharcarmos da palavra de Deus. E eu diria que a leitura é muito importante, mas a meditação, que é uma leitura mais cadenciada, onde você medita, rumina, você fica observando aquilo que você está lendo, que você está considerando, e aquilo começa a penetrar você de uma forma muito profunda, e aquilo vai ficar tão forte no seu coração que ninguém vai tirar de dentro de você. A meditação tem esse poder de colocar coisas no nosso espírito. Veja que Jesus disse: eu não falo por mim mesmo, mas o Pai me enviou, esse me tem prescrito o que dizer. Jesus não inventava o que falar, e é muita responsabilidade falarmos coisas da parte de Deus, porque nós não podemos inventar coisas, nós temos que receber do Pai. E eu queria inspirar a você até mesmo um momento de comunhão com Deus. Eu sei que cada um de nós está crescendo, mas podemos e devemos firmar aquilo que vamos transmitir como fruto da nossa comunhão com Deus. Um outro aspecto, e eu diria que também é um recurso da nova aliança, Paulo ensinando em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, 2 e 3, ele declarou que nós vamos falar segredos divinos com o Pai. O falar noutras línguas, mediante o poder e a influência do Espírito Santo, vai trazer um comunicar da parte de Deus ao nosso espírito. Irmão Rega diz algo muito interessante, se você tem lido os livros dele, eu te inspiraria a isso, que é possível o nosso espírito receber coisas que a nossa cabeça ainda não captou. Então, tempos e períodos de oração noutras línguas vão fazer com que as próprias palavras de Deus cheguem no nosso espírito. E no momento que você está pregando, testemunhando, ensinando, percepções que seu espírito captou através da oração e do falar noutras línguas, eles vão borbulhar, aquilo que eu tenho falado sobre inspiração. E eu sei que quando você tiver a porta da pregação aberta e você abrir a sua boca, você vai experimentar o Espírito Santo de uma maneira muito própria. É algo além de você. É algo que vai transmitir os pensamentos do próprio Deus ao seu espírito e você vai dizer: já não sou mais eu, mas as palavras que vão estar saindo da sua boca são do próprio Deus. Jesus enfatizou que aquilo que ele falava não era dele mesmo. Ele disse: as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Eu declaro que você vai experimentar isso quando você se levantar para falar aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem conferido na palavra de Deus, aquilo que você tem transmitido ao seu coração nos períodos de oração e de comunhão. Isso vai borbulhar e você vai edificar vidas, você vai transmitir espírito e vida. Outro texto, temos João 14, 24, Jesus disse: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele tinha um senso de que o que ele falava não era dele mesmo, mas do Pai, muito próprio. E eu declaro que Deus está levantando ministros mesmo da nova aliança, e você é um deles, para falar não coisas da sua cabeça.
Eu sei que nós temos muitas ponderações, mas eu declaro que você vai ser fiel ao que está no coração de Deus. Você vai ser fiel ao que está escrito na palavra de Deus. Eu declaro que você, por estar tão cheio do Espírito Santo, vai falar coisas espirituais. E eu declaro que você vai entender o caminho do Espírito. Jesus disse lá em João 3, no verso 8, ele falou assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Ou seja, o que é nascido do Espírito, ele é inspirado, ele é levado, ele é conduzido pelo próprio Espírito de Deus. E eu declaro que o seu momento de ministração, por mais que você se prepare, por mais que você tenha uma meditação ou até mesmo um roteiro para falar, eu declaro que esse elemento da inspiração estará forte em você. E você vai ficar debaixo da influência do Espírito de Deus para falar coisas da parte do próprio Deus. Existe também um outro texto, que esse texto me edificou muito na minha vida em Cristo Jesus, na minha vida ministerial, Provérbios capítulo 1, verso 23, onde Deus diz assim: atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, Deus está dizendo que vai derramar o seu espírito e vai fazer com que nós tenhamos a capacidade de saber as suas próprias palavras. Sabe, no momento que você se levanta para falar, aquele momento, a unção do Espírito que vem ela cai sobre nós. É possível que você receba coisas para falar exatamente na hora que você se levanta para falar. Não vai ser antes, vai ser no momento. Foi isso que Jesus declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Nós vamos ver na Bíblia, no ministério de Jesus, que Ele foi ungido para pregar, para ensinar, para curar. Então existe uma unção para falar sobrenaturalmente. E eu declaro que eu não sei qual a sua história, quais os seus traumas, até mesmo o medo de microfone, mas deixa eu te dizer, a expressão da unção do Espírito de Deus vai ser maior do que todas essas coisas, e uma santa ousadia chegada a você pelo Espírito Santo virá, e você vai se desconhecer, no bom sentido, no sentido de que você vai falar inspirado e movido pelo Espírito de Deus. Então, eu declaro que o momento que você se levantar, virá mesmo a unção sobre, e você vai saber as palavras de Deus. Muitas vezes, irmão Rega dizia que o espírito de profecia era como se ele ouvisse uma pessoa ao lado e ele apenas repetia as palavras. Eu declaro que você vai ficar sensível e vai ser fiel àquilo que o Espírito Santo te transmitir para falar. Há um outro texto que é maravilhoso e eu queria trazer para você aqui, nosso último texto, nos edificando no sentido de dependermos da inspiração do Espírito Santo. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 11 e 12. Jesus, apontando para o momento em que discípulos seus seriam perseguidos, ele disse assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, no momento de pressão, no momento que vocês estiverem sendo perseguidos, não fique com cuidado de como vocês vão falar, o que vão dizer, o modo que vão dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará. Já pensou que coisa maravilhosa, que confiança Jesus passou para os discípulos? E quando olhamos o livro de Atos, isso aconteceu mesmo com eles. Nos momentos de pressão, de perseguição, eles se apoiaram naquilo que o Espírito transmitia. É certo que eram homens cheios da palavra. O estar cheio da palavra nunca vai ser algo que vamos desprezar,
mas devemos estar cheios da palavra e devemos também estar cheios do Espírito, porque se estivermos cheios da palavra e do Espírito, a inspiração para falar a palavra de Deus vai vir do próprio Deus. E sabe, quando Deus se move, é melhor do que quando a gente se move. Eu declaro que Deus se moverá na sua vida. Eu declaro, como Jesus transmitiu essa confiança, você vai saber na hora o que falar. Você vai saber pelo Espírito Santo o que dizer. A inspiração do Espírito Santo estará forte através da sua vida. E isso é apenas um começo, porque eu sei que muitos ministérios estarão se levantando nesses últimos dias. E você faz parte dessa geração que tem sido levantada pelo Rema para afetar os lugares, as pessoas e transmitir a vida e aquilo que vem da parte do próprio Deus. Então eu declaro sucesso no seu tempo de ministração, eu declaro uma confiança em Deus tal que você vai entender que falar movido pelo Espírito é algo real, é algo legítimo, não é algo inventado, é algo que Deus mesmo planejou, que cada um de nós agora em Cristo Jesus experimentássemos. Eu declaro que você vai ser um ministro da nova aliança, que vai falar palavras vivificadas pelo Espírito Santo. E pessoas serão abençoadas pelo seu ministério, pelo seu transmitir das coisas da parte de Deus. Então fica firme, fica cheio do Espírito Santo, fica cheio da palavra, fica animado para esse tempo glorioso e vai ser algo com muito sucesso.